A Inglaterra inventou o futebol e o Brasil ensinou a jogar. Que é isso, Edson? Está ficando doido no final do domingo? Espera aí um pouquinho, pessoal. Já já eu explico esse bordão do querido radialista, narrador esportivo Cláudio Guimarães. Primeiro que tudo, um abraço fraterno a todo mundo, desejo de saúde e paz, tá certo? Vamos nos cuidar. Eu costumo sempre dizer, o maior medo que eu tenho desse Covid-19 é ter que parar no hospital. Eu não sei o que me espera. Apesar dos grandes profissionais, das maravilhas de profissionais que nós temos na saúde, médicos, enfim, portadores profissionais da enfermagem, técnico de enfermagem, isso aí, tá entendendo? Mas, sinceramente, por tudo que a gente ouve falar e que ouve acontecer, a turma aí do SAMU, do 92, a gente sabe que tem pessoas fantásticas cumprindo o seu papel profissional, mas, infelizmente, aqueles que fazem de conta que aplicam injeção e que ficam a serviço de politicagem no Brasil, e aqui eu não vou identificar de que lado, né? Aí o cidadão comum como eu, os cidadãos ficam, meu Deus, quem é que está falando a verdade, né? Então, sinceramente, o ideal é a gente não chegar lá no hospital, né? É a gente prevenir, máscara, distanciamento, evitar aglomeração. Quem tiver que tomar vacina, vá tomando a vacina, esperando o tempo regulamentar para a segunda dose, para dar gripe, não é isso? Lavar sempre as mãos com água e sabão, principalmente aquele meu irmão, minha irmã, que precisam sair de casa para trabalhar e fazer esse país continuar firme e forte, gerando riqueza para bancar todos esses auxílios emergenciais que nós temos, de prefeitura municipal, de governo do estado e do governo federal, né? Então, saúde e paz para todo mundo. Obrigado pela sua participação aqui, a sua inscrição no YouTube, o seu like. Você que nos acompanha aqui no YouTube, obrigado pelo apoio, pelo incentivo, Twitter, Facebook, Instagram, tá certo? O nosso site é edsonmatosotv.com.br e o nosso web TV. Bom, isso é um jargão tradicional de um dos mais famosos e conceituados narradores de futebol do Brasil. Um cara que tem uma rodagem fantástica. Eu tive o prazer de trabalhar com ele na Rádio Clube, e também na Raulan, quando ele foi fazer parte de um projeto que nós tínhamos de fazer futebol em FM em 1993. Eu, Guerreiro, Cláudio Guimarães, Reinaldo Vieira, Jorge Dias, Hélio Dória, o finado Agenor Santos, quantos e quantos companheiros, Nudo Lima que está aí, agora a gente vai, acaba esquecendo outros nomes, né? Ailton Silva, enfim. E ele costuma dizer nas suas aberturas de narração, a Inglaterra inventou o futebol e o Brasil ensinou a jogar, mas parece que ultimamente ele vem dizendo Brasil, parece que anda desaprendendo. Então, essa primeira notícia tem a ver com a Inglaterra. A invasão, o povo lá, a torcida do Manchester United, a centenária equipe europeia da Inglaterra, ficou lá em torno do estádio. Ia ter o jogo Manchester United e Liverpool, né? Aí o que aconteceu? Parte dessa torcida invadiu o campo. Houve um quiprocó, polícia, uma confusão. Por que essa invasão? A família Glazer, que adquiriu, passou a ser a proprietária do Manchester United, estava querendo ser uma das patrocinadoras, promotoras e fundadoras de uma Superliga Europeia que agregaria 15 equipes fundadoras e mais 5 que se destacassem lá para a Europa e fundasse uma Superliga, inclusive com a ideia de colocar para fora a famosa Liga Europeia, né? Algumas equipes, como por exemplo Paris Saint-Germain, não, a Alemanha não, o Bayern de Munique não estavam topando, mas 6 da Inglaterra, inclusive o Manchester United, Arsenal, Manchester City, Tottenham, o Chelsea, enfim, 3 da Espanha, Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid, 3 da Itália, Juventus, Internacional de Milão, o Milan, então só aí 6. Enfim, e com mais 6 da Inglaterra, chegavam os 15 e mais outros 5 que seriam ou não rebaixados. Ou seja, equipes, sei lá se trilionárias, né? As bilionárias do futebol. Isso deu uma confusão danada na Europa e os torcedores do Manchester United não aceitaram isso de forma nenhuma. Bora ver o que vai acontecer daqui para frente. Essa família tomou posse. O futebol cada vez mais é uma grande engrenagem de negócio.
mas ainda existe a forte ligação do torcedor, a paixão, o amor, o fanatismo que leva a essas situações. Enquanto isso, aqui no Pará, essa é só a título de notícia, a notícia está toda aí no nosso site, está valendo pelo mundo do futebol, que envolve bilhões de euros, de dólares, essa coisa toda. Aqui em Belém do Pará, nós tivemos no sábado à tarde, no dia 1º de maio, em Marabá, o time do Águia perdendo em casa para o Clube do Remo por 3-1. Houve até um jogador que chamou o árbitro de bandido, está dando o que falar, essa coisa toda, mas 3-1. Eu diria que o Águia merecesse até fazer uns 2, 3 gols. Mas o Clube do Remo foi muito superior. Poderia ter feito 5, 6, está entendendo? Além dos 3-1. Aí, às vezes, no calor da defesa daquilo que acha, o jogador acabou chamando. O João Galvão foi lá conversar na boa com o árbitro. Houve um questionamento. Tudo aquele lance inicial, quando o Marlon teria empurrado o jogador Romarinho no primeiro gol. Aí ele chamou lá mesmo na entrevista, esse árbitro bandido, isso pega, e depois bora ver o que é que dá. Aí nós tivemos na manhã deste domingo em Castanhal. Marcelo, pode soltar esse vídeo? É bem curtinho do Castanhal, o empate de 1-1 com o dono da casa, o Castanhal, jogando contra o Independente de Tucuruí. O jogo de ida, portanto, no município modelo. O Castanhal fez 1-0. O 1-0 da equipe castanhalense, do Japim, anotado pelo jogador Gui Campana. Isso dava uma moral e tal. Só que houve a clara queda de condição física do time castanhalense. Esse time do Independente, ele é muito esperto. Além da qualidade dos jogadores, o coletivo, o aspecto físico, normalmente o Independente sabe trabalhar muito a questão do regulamento, porque normalmente os times, inclusive os grandões de Belém, se atrapalham lá no Gigante do Navegantão. E o Independente conseguiu um empate através do jogador, cadê o nome dele? Railson. O seu artilheiro da lei estava no banco. Mas esse Railson é uma figura importantíssima no Independente e empatou o jogo em Castanhal, cobrando uma penalidade máxima. Portanto, Castanhal 1, Independente 1. Aí nós fomos à tarde, 13h30 da tarde, para Bragança. Olha esse jogo. Eu costumo dizer que, assim, um samba, aquele samba-enredo do carnaval, quando ele me arrepia e às vezes até goteja alguma lágrima, eu digo que esse samba é bom. E no futebol, para mim, o maior testemunho de que é uma grande partida é quando eu não cochilo, é quando eu não durmo. O jogo do Paysandu e Bragantino, palavra de honra. Como diz o cara, deu dor de dente em serrote. Muito fraco. Eu vi a entrevista, que até o final do vídeo nós vamos postar aqui para você ver todinha a entrevista coletiva do técnico Itamar Schuller do Paysandu, dizendo que o problema é do gramado, mas ele foi esperto na declaração, quando ele disse que foi ruim para os dois. É verdade, o gramado do Diogão não foi bom e estava ruim tanto para o Paysandu como para o Bragantino, só com um detalhe, com todo respeito ao Bragantino, Paysandu é Paysandu. Investimentos maiores, condições técnicas, condições econômicas, financeiras, um histórico e outra. O Paysandu há 3 meses está fazendo esse trabalho e ainda não conseguiu dar a cara que o seu torcedor quer. Olha, eu achava, quando eu disse que eu dei um cochilo, eu digo, com esse goleiro, quem era o goleiro do Bragantino que eu não vi? Eu achava que eu tinha dormido, mas não é não. É que só teve uma jogada no primeiro tempo. 32 minutos do primeiro tempo, uma falta cobrada, ele deu um murrão para fora. A única defesa do goleiro Teco Júnior. Já o goleiro do Paysandu apareceu um pouco mais. E no final, é o último lance desses melhores momentos que nós temos aí, o time do Bragantino desperdiçou uma grande oportunidade com o Ajuruteu, o Mauro Ajuruteu, o Bragantino. Sinceramente, pelo conjunto da obra, o Bragantino teria, em tese, tá certo, mais chance de ter vencido o jogo do que o Paysandu Esporte Clube. Né? Mas foi bom para o Paysandu porque vai decidir a vaga em Belém do Pará. O outro jogo, a Tuna Luso Brasileira continua arrebentando e fazendo uma bela campanha e surpreendendo, tá certo? Ganhou o Itupiranga por 3-0. Os gols foram do Luquinha, do jogador Alexandre Pinho e do Lineker. Olha, nós ainda não temos os gols do Tuna e Itupiranga, mas assim que a gente receber, a gente joga para amanhã. No final teve essa confusãozinha aí, mostra aí, Marcelo. Essa imagem é do Natan Silva. Não sei o que, patati, patatá, porque torna, porque beijo, que foi tua, e a mãe, não foi, o juiz é isso, porque bababá, no final a polícia entrou, empurra um, empurra outro. Ficou, graças a Deus não houve problema maior. Mas o fato é o seguinte,
superioridade da Tuna, 3-0 sobre o Ipiranga. E está pintando um clássico na semifinal. Remo e Tuna, que terminaram esse jogo de ida com absoluta vantagem. É isso aí, pessoal. Lembrando, terça-feira tem jogo, tá certo? Tem jogo, os jogos de volta, Remo e Águia, inclusive, na quarta-feira também, com jogos de volta. A Tuna pega o Itupiranga, o Independente pega o Castanhal em Tucuruí, a Tuna pega em Belém. E o Paysandu pega a equipe do Bragantino, bastando vencer para seguir adiante. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, vamos nos cuidar, saúde e paz para todo mundo. Um abraço, pessoal.